Bom dia! Aqui estamos em mais uma manhã para agradecer e glorificar o nome do Senhor, render a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Sabemos que Deus, Ele é o único que pode fazer aquilo que nós não podemos. Se hoje aqui estamos, é por causa dEle. E só temos que agradecer. E nessa manhã, a melhor maneira que eu e você temos para fazer, para agradecê-lo, é ouvir. Ouvir a orientação que Ele tem para mim, ouvir a orientação que Ele tem para você. Ele vai falar comigo, Ele vai falar com você, revelar aquilo que Ele tem de melhor para mim e para você viver nesse dia. E eu e você ouvindo, obedecendo, a nossa vida vai mudar. Tudo à nossa volta vai mudar, em nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo de Israel, Tu és lindo, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, Tu és maravilhoso. Rendemos a Ti, Pai, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, Tu és maravilhoso. Tu és o Senhor e o Salvador das nossas vidas, Pai. Perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, perdoa nossos momentos de fraqueza. Pedimos ao Senhor, Deus, o perdão, pedimos ao Senhor a direção, pedimos ao Senhor, nos ensina a cada dia a viver o plano do Senhor em todo o tempo, no nome de Jesus. Glória a Deus! Hoje nós estamos finalizando a leitura do livro de Lamentações. Ontem, o Senhor nos ensinou que nós não podemos perder o brilho que Ele colocou em mim, que Ele colocou em você, quando eu e você aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. O brilho de Deus é luz ouro. Ele começa a brilhar em mim e em você. Mas eu e você não podemos perder o amor, não podemos perder o temor a Deus, porque se eu e você perder o temor e o amor a Deus, coisas não tão agradáveis podem acontecer na nossa vida. E é isso que o capítulo 5, que é o final do livro de Lamentações, vai nos ensinar hoje. Aqui no verso 2, ele diz assim: a nossa terra agora pertence a estrangeiros. Nossas casas a estrangeiros, agora pertence a estranhos. Nossa casa a estrangeiros. Somos órfãos, nosso pai morreu, nossa mãe ficou viúva. Aqui nós ouvimos relatos, de coisas desagradáveis que aconteceram. E o Senhor quer dizer para mim e para você nessa manhã: se você se lamenta, se você reclama, se você questiona com Deus, com as coisas de Deus, essas coisas elas podem vir a acontecer na sua vida. Porque quando você começa a murmurar, quando você começa a questionar, quando você começa a acusar Deus ou outras pessoas, ao invés de assumir suas próprias responsabilidades, você está transferindo aquilo que lhe cabe. Ou seja, até o brilho de Deus, que reluz ouro, a presença de Deus, você começa a perder. Porque o Senhor Jesus, Ele diz para mim e para você que nós devemos olhar para dentro de si mesmo. Eu preciso olhar para dentro de mim. Você precisa olhar para dentro de você. Eu não posso ficar olhando e comparando a minha vida com a vida de outras pessoas. Eu não posso ficar achando que o que eu deixei de fazer, se eu tivesse feito, seria melhor. Não. Quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos manda fazer, teremos esse tipo de conflito, viveremos esse tipo de situação, quando Ele diz, a nossa terra, ou seja, eu tinha algo, e não era só o brilho de Deus, não era só o poder de Deus, não era só a presença dEle. Quando eu começo a reclamar, quando eu começo a murmurar, quando eu começo a questionar,
eu começo a perder o que eu tenho, tanto espiritualmente como fisicamente. Aí ele continua e ele diz: agora pertence a estranhos. Esses estranhos são aqueles que entenderam a mensagem de Deus, entenderam que as lamentações não vão levá-los a lugar nenhum, a não ser a perda da presença de Deus, daquilo que Deus já lhe deu. Aqui ele está dizendo que foram perdidas terra, então eram bens financeiros. Quando você tem terra, você tem bens financeiros, e você só vai perder se você não tiver a orientação de Deus. Porque se você tiver a orientação de Deus, a ordem de Deus é prosperar, é crescer, é multiplicar o seu talento. E se você não fizer, é porque você se acovardou, é porque você se amedrontou e enterrou. E se você enterrar o talento que Deus lhe dá, até o único que Ele te deu, que era para você prosperar, Ele vai te tomar e vai entregar aquele que prosperou ainda mais. Por isso eu e você, nós não podemos ficar olhando a prosperidade alheia e perguntar por que ele prospera e eu não. Pare de olhar o que é dos outros. Corra atrás do que você tem. Prospere, multiplique aquilo que você tem. O Senhor te deu um, e Ele quer que você prospere esse um. Ele quer que você multiplique esse talento que Ele te deu. Qual foi o talento que Deus te deu? Se você ainda não sabe, pergunta para Deus. Ele dá o talento para todos. Todos no mundo, Ele tem um talento. Tem muitos que têm mais de um. Mas qual deles está pedindo para Deus abrir os olhos, abrir o entendimento, abrir o coração, para que esse talento ele seja multiplicado? E alguns que pediram, por que estão murmurando? Por que estão reclamando? Cada dia querendo mais e mais e mais, para quê? Qual é a necessidade sua? É um ano inteiro ou é um único dia? Porque Ele diz que Ele te abençoou e Ele continuará te abençoando, basta você crer. Aqui a palavra, Ele continua e Ele diz: nossas casas a estranhos, a estrangeiros. Perderam as terras, perderam as casas. E alguns perderam para estranhos, outros perderam para estrangeiros. Ou seja, pessoas que nem participavam do reino de Deus e hoje tomaram a decisão, estão participando. E você que está murmurando, está perdendo sua terra, seu espaço, seu lugar para essas pessoas. Que possamos ser humildes, chegar na presença de Deus e pedir para Ele nos direcionar. Que possamos ser servos de Deus, fazer aquilo que Ele está nos direcionando. Nós temos muito querer, nós temos muitas vontades, mas Deus sabe que os nossos planos, nossas vontades, nossos desejos são todos limitados. Deus quer que eu e você viva sem limites, ilimitados, porque o que Ele tem para mim e para você é muito grande. O que Ele tem para mim e para você é muito bom. E vale a pena deixar de desejar, de querer, para fazer a boa e perfeita vontade de Deus. Aqui ele finaliza e diz: somos órfãos. Nosso pai morreu, nossa mãe ficou viúva. O Senhor, Ele quer abrir o meu olho e o seu. Ele quer que nós fiquemos com a mente aberta, para que possa entrar coisas novas. Sempre que eu e você reclamamos, murmuramos, iremos ficar sozinhos. Aqui ele diz: meu pai morreu, minha mãe morreu, ficamos órfãos. Um órfão, ele não tem ninguém. Ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem irmãos, ele não tem ninguém. Então o Senhor está dizendo para mim e para você: pare de reclamar, pare de murmurar, pare de contender comigo, pare de comparar a sua vida com a vida dos outros e simplesmente viva a sua vida. Produza com o talento que eu te dei.
Todos têm um talento. Aqueles que ainda não têm, não perguntou para Deus. Porque Deus, Ele fala comigo, Ele fala com você. A Bíblia Sagrada é a boca de Deus. Ele usa outras pessoas para confirmar o que Ele disse para mim e para você através da palavra. Ele usa sim pessoas e confirma tudo o que Ele nos disse. Mas a boca de Deus é a Bíblia Sagrada. É aqui que você tem que ser direcionado. Não se preocupe se ao abrir a Bíblia, ao ler a primeira vez, você não entender. Continue pedindo para o Espírito Santo o direcionamento, o discernimento, a sabedoria, o entendimento. Porque Jesus, Ele nos ensina que é na perseverança que você vai conseguir algo. É na persistência. Quando você continua lendo, fala, Deus, eu não entendi, fala comigo. Deus, eu ainda não consegui compreender. E aí Deus, Ele vai te orientando, lê o versículo anterior, vê o capítulo anterior, vê o que está falando acerca desse livro a qual você está lendo. Eu quero abrir seus olhos, você só precisa determinar que você quer ouvir, que você também quer que os teus olhos sejam abertos. Mas você precisa entender. Muitas coisas Deus vai falar para você, você não queria. Mas deixa o seu desejo de lado. Deus, Ele não nos fez para sentir desejos. Ele nos fez para ser feliz. A felicidade não está encontrada com desejos. Desejo é coisa passageira. Felicidade é coisa eterna. Então, o que Deus tem para mim e para você é eterno. Jogue seus desejos para o lado. Jogue suas vontades para o lado. Mas você vai ver que a felicidade que Deus tem para você, o seu desejo, ele está lá dentro. Mas você primeiro precisa aprender a obedecer. E tudo na sua vida vai mudar. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, graças nós te damos. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor fez, faz, por tudo que o Senhor está nos ensinando, Deus. O crescimento espiritual que o Senhor está nos orientando, nos ensinando, nos construindo a cada dia na Tua palavra, ó Pai. Como está escrito, aquele que se firma na palavra do Senhor, ele se firma na rocha. E aquele que está firmado na rocha, nada o abala. E assim nós queremos ser, Deus. Assim nós queremos viver. Viver sem se abalar. Viver, Pai, para agradar e para honrar o Senhor. Que possamos aprender a triplicar o nosso talento. Que possamos cumprir os planos do Senhor na nossa vida. Que possamos viver o melhor do Senhor em cada instante, Pai. Glórias e glórias nós te damos por tudo que o Senhor fez, que o Senhor faz, que o Senhor está fazendo. Muito obrigada, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu peço ao Senhor, abençoa, Deus. Abençoa cada um que está inscrito nesse canal. Abençoa cada um, Pai, que tem um desejo no coração de ouvir a voz do Senhor. Ajuda cada um nas suas limitações, dando força, ajudando, fortalecendo, abrindo os olhos. Que a bênção do Senhor, a providência do Senhor, Pai, venha na vida de cada um. Seja na vida sentimental, na vida financeira, na vida familiar, Pai. Que tudo que o Senhor tem para cada um dos teus filhos, através da autoridade que o Senhor me deu, no nome de Jesus, eu libero na vida de cada um. Que a paz, a saúde, a prosperidade, a união, o amor, venha reinar, Deus, na casa de cada um, assim como eu quero que reine na minha. Que se cumpram os planos do Senhor na vida de cada um, na vida de cada filho, na vida de cada mãe, na vida de cada pai, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você, para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Sempre que eu e você compartilhamos aquilo que Deus nos dá, muito mais Ele vai nos acrescentar. E assim eu e você iremos crescer em graça e sabedoria
na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.